Oi, meu povo, como é que vocês estão? Tivemos aí a notícia hoje que Arthur Dias, que estava com a seleção brasileira sub-20, competindo o Sul-Americano, inclusive foram campeões, está voltando para integrar aí o plantel profissional do Atlético Paranaense. O Arthur Dias, que é uma das nossas joias da base aí, apesar de ser zagueiro, atuou muito nesse Sul-Americano como lateral esquerdo. E agora a pergunta é se ele vai conseguir ganhar minutos no profissional, se ele será testado, vai aparecer aí no Paranaense para a gente ver um pouquinho mais dele em campo e como ele vai render nesse time profissional. E diante disso, né, a gente traz aqui o debate de será que até o Paranaense até agora o Atlético fez testes mesmo suficiente falando sobre a sua base? A gente sabe, né? O Atlético tá reformulando o elenco, tem um elenco todo novo, um técnico novo. Claro que o Paranaense até agora foi muito utilizado para criar a base desse time. Inclusive, o elenco foi sofrendo alterações nesse meio tempo, né? Saiu gente, veio gente, enfim. O Barbieri teve muitas situações ali para lidar, para tentar encontrar a base desse time, para que esse time aprenda a jogar junto, né? Tem que criar aí o entrosamento, criar as jogadas entre eles, mas mesmo assim, será que a base não poderia ter ganhado mais minutos, inclusive, e principalmente, né, posições que o elenco ainda estava carente e que agora, inclusive, tá passando por problemas por falta de ter gente. Como a gente pode falar, o próprio caso do Arthur Dias, como eu falei, apesar de ser zagueiro, ele jogou a maior parte dos jogos do Sul-Americano como lateral esquerdo, e a nossa lateral esquerda vem passando por problemas, né? O Léo Derek, que é um dos meninos da base, inclusive foi o que mais ganhou minutos de testes nesse Paranaense. Ele entrou em 4 jogos, atuou por 113 minutos, acabou se lesionando. E aí, né, também o Lucas Esquivel tá com essa situação aí da novela, se vai sair ou não, também vem enfrentando lesão, e o Atlético acabou ficando só com o Fernando como essa opção, tanto é que quando ele foi expulso do Atletiba, a gente teve que improvisar aí na lateral esquerda, então o Arthur Dias pode vir a ajudar nesse setor e precisa ser testado, já que ele não conseguiu esses minutos, né, não estava aqui presente para conseguir aí essa experiência dentro do time profissional. E para, né, encorpar essa discussão, até peguei os minutos aqui dos meninos que entraram em campo, né? Como eu falei, o Léo Derek foi o que mais atuou em 4 jogos, 113 minutos. Depois dele também, quem atuou mais foi o Kaique Paquetá, que entrou em 2 jogos com 28 minutos. Depois o Juninho em um jogo por 20 minutos. O Riquelme em um jogo durante 13 minutos. E é isso, gente, né? Outros nomes aí que a gente tem como Chiquete, Sorriso, o Wallace, o Marcos André, que é o Marcão, né? Não tiveram chances aí de ter minutos em campo com o time profissional do Atlético no Paranaense. E o fato é que agora a gente está percebendo aí algumas peças do nosso time não rendendo, né, aquilo que a gente esperava. Tiveram jogos aí abaixo, e principalmente também o Atlético vem sofrendo com muitas lesões nesse começo de ano, e lesões que deixam aí os setores precisando de jogadores, e aí não valeria a pena ter dado minutos a mais para esses meninos, para que a gente agora, né, ainda mais nessa fase que vai vir o mata-mata do estadual, pudessem estar mais preparados. No caso, Allan Kardec passou por uma cirurgia no joelho. Para o ataque, a gente tem aí a opção do Mastriani, que tá voltando, né, de uma lesão, também passou por cirurgia no joelho. Matheus Babi está lesionado, e a gente acaba ficando aí sem uma opção que haja, né, como centroavante mesmo. A gente acredita, lógico, que o Barbieri vai deixar aí o Luiz Fernando como 9 em muitos jogos. Vai, sei lá, da cabeça dele poder utilizar o Arriagada, que inclusive ganhou mais minutos do que muitos jovens aí, mas não demonstrou muita coisa interessante até agora. E aí fica a pergunta, não valeria a pena ter testado o Sorriso, Chiquete e o próprio Wallace terem ganhado minutos para que agora eles pudessem pelo menos ali estar
de banco e podendo entrar no lugar do Mastriani caso precisasse. Além disso, a gente sabe que o Léo Pelé é o titular absoluto ali jogando pela esquerda da zaga. A gente tem o Marcão. Como eu falei, o próprio Arthur Dias joga como zagueiro, apesar de ter atuado como lateral esquerdo, também poderia estar aí como opção para essa posição, agora que, né, o Atlético acabou também mandando o Gamarra pro Cruzeiro. E a gente sabe que pelo lado direito as coisas estão difíceis. Matheus Felipe e Beleze não estão correspondendo. Tá difícil dizer, né, quem é o menos pior aí dos dois em cada jogo que passa. Então não seria hora de fazer teste? Será que eles não podem jogar pela direita mesmo? Não renderiam ali? Nosso meio também, né, vem aí sofrendo barra. Falcão não vem jogando muito bem. O Raul deu uma diminuída aí no ritmo nos últimos jogos, né? Não tem demonstrado ser o Raul que iniciou o campeonato paranaense. O Zapelli também se lesionou. E aí, questão que a gente tem, né? Ganharam minutos aí, o Riquelme, o Juninho poderiam ter entrado, o próprio Kaique podia ter feito ali a ponta direita em muitos jogos. O João Cruz, que acabou atuando e não foi a melhor atuação dele por ali. Mas enfim, são opções que poderiam ter entrado no meio de campo, ao invés do Barbieri fechar totalmente o time, né? Colocando Raul e Falcão. A gente sabe que não são os mais criativos, não são eles que vão criar jogadas, então acabou fechando demais. O time não poderia ter colocado essa piazada, consegue atuar no meio e quem sabe pode aí render jogadas interessantes. Então, claro, a gente entende a situação do Barbieri nesse vai e vem do mercado, né? Foi uma janela aí muito turbulenta, vamos dizer assim, bem movimentada do Atlético para ter essa insegurança, né? Ele não sabia qual elenco ele teria, além de tentar formar essa base de um elenco totalmente novo para conseguir jogar junto. Entendo totalmente essa situação, mas mesmo assim, quando a gente para olhar, eu acho que a base do Atlético recebeu muito poucos minutos, chances aí de poder atuar nesse Paranaense, e é uma coisa que o Atlético, querendo ou não, sempre disse que estaria aí sendo um clube para revelar jogadores, né, para vender aí muito bem, enfim, revelar suas joias da base, e a gente sabe que o Paranaense é esse caminho para eles poderem dar esse salto para o time profissional, né, não aparecer jogados aí na fogueira no meio de algum campeonato. E vocês, o que acham? Barbieri deveria ter utilizado um pouquinho mais da base? Como é que fica aí as situações nessas posições que o Atlético tá precisando de gente agora? Não esquece de deixar o seu comentário, o like e se inscrever no canal.